Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula. Na última aula a gente terminou falando sobre semi-reto e disse que nessa aula ia continuar o assunto sobre segmento de reta. Afinal, professor, qual a diferença de semi-reta para segmento de reta? Lembra que segmento de reta, semi-reta, eu tinha uma reta apenas com um ponto, eu dividia ela em duas partes, onde essas duas partes eram chamadas de semi-retas. Por quê? Porque ambas eram infinitas. Se eu pegasse o ponto para a direita, ela continuava a crescer. Se eu pegava o ponto para a esquerda, ela continuava a crescer. Segmento de reta, olha só aqui a diferença. Eu tenho aqui a reta M. Nessa reta M, eu crio dois pontos. Nesse caso aqui, o ponto RT. R e T. Esse espaço compreendido entre o R e o T, eu chamo de segmento de reta. Tá? Porque ela é uma parte finita. Se eu pegar aqui entre R e T, é uma parte finita. Então, essa parte marcada por dois pontos, eu chamo de segmento de reta. Quando eu pego uma reta, boto um ponto e divido em duas, semi-reta. Quando eu pego uma reta e boto dois pontos, essa parte entre os dois pontos, que é finita, eu chamo de segmento de reta. Então, aqui na reta M, eu marquei o ponto R e o T, e essa parte aqui que forma entre o R e o T, eu chamo de segmento de reta. Como é que eu represento? Daquela mesma forma. Junto os dois pontos, R e T, e boto uma linha em cima. Então aqui eu estou representando este segmento de reta. Tá? Espero que vocês tenham entendido aí a diferença de semi-reta e segmento de reta. Na parte de segmento de reta, eu posso ter várias características. Uma delas é os pontos. Quando é que eu chamo de consecutivos, colineares ou adjacente? Para que os pontos sejam considerados consecutivos, possuem uma extremidade em comum. Olhem aqui. Aqui eu tenho dois segmentos de reta, MR e RP. Dizemos que MR é consecutivo de RP porque eles possuem um ponto em comum. Quem é esse ponto? O ponto R. Então aqui, se eu pegar, eu tenho MR e RP. Note que esses dois segmentos têm um ponto em comum, que é o chamado ponto R. Então, se dois segmentos tiverem um ponto em comum, eles são chamados consecutivos. Quando é que são colineares? Colineares é o mais fácil, ó, quando possuem a mesma reta. Note que aqui ó, eu tenho dividido em duas partes, né? Quando eu tenho apenas uma reta e todos os pontos estão em cima dessa reta, a gente chama que são colineares, possuem a mesma reta como reta suporte. Tá? Cuidado para não confundir esses nomezinhos, mas eu digo que eu estou frisando porque é de extrema importância que você saiba diferenciar tudo isso. Eu disse que essa primeira parte do capítulo é bem teórica. Tá? Então, aprendemos o que é consecutivos e aprendemos o que é colineares. E quem são os adjacentes? Os adjacentes, pessoal, é quando é consecutivo e colinear ao mesmo tempo. Olha aqui. Se eu pegar aqui, ó, o A, B e C são consecutivos? São. São colineares? Também. Porque, ó, olha aqui, ó, o que são consecutivos é que possuem um ponto em comum. Colineares que possuem a mesma reta. Então vamos aqui. São colineares porque estão em cima da mesma reta. E eu posso dizer que também, se eu pegar aqui ó, o segmento AB e BC, também são consecutivos. Por quê? Porque possuem um ponto em comum. Se eu pegar aqui A e B, B e C, quem é o ponto comum entre eles? O ponto B. Então, quando eu tenho consecutivos e colineares ao mesmo tempo, chamamos de adjacentes. Tá? Caiu aqui, eu vou repetir. Ó. Quando eu tenho consecutivos e colineares ao mesmo tempo, chamamos de adjacentes. Ok? Então, na aula de hoje, eu queria frisar esses pontos. São mais algumas partes teóricas desse capítulo. Tá ok? Vai ter uma atividade para que você possa fazer. Cuidado que eu quero que você tenha. Não confundir semi-reta com segmento de reta. E não confundir quando são consecutivos, colineares e adjacentes.
ok? Então, ficamos por aqui na nossa aula. Até a próxima.